Olá, sejam bem-vindos. Estamos iniciando mais uma aula de ética política e sociedade. Hoje é o nosso quinto encontro, então, mais uma vez, seja bem-vindo. Sou o professor José Matias Filho, que você já me conhece aí das nossas aulas anteriores. E hoje mais uma temática na sequência dos conteúdos da nossa disciplina. Espero que você tenha passado uma boa semana, né? Estudando, é claro, assim como a gente também está trabalhando sempre aqui, acompanhando alguma turma e também desenvolvendo outras abordagens, tá certo? Então, mais uma vez, seja bem-vindo. Nós vamos lá desenvolver o nosso conteúdo de hoje. Nossa quinta aula, mais uma vez eu deixo aí para você o QR Code, que você pode digitalizar e baixar o slide dessa aula, já que vocês sempre pedem o conteúdo, né? Então, QR Code para você baixar o slide dessa aula, o link também disponível aí no nosso chat. Se você não conseguir baixar pelo QR Code, faça o acesso aí pelo link também, tá certo? Quinta aula, e hoje nós vamos desenvolver, então, a abordagem da nossa segunda sessão da unidade 2. Então, a nossa segunda sessão tem aí como título a ideia do dever. Na sequência de tentar compreender os encaminhamentos da ética dentro da filosofia, agora nós vamos ver a ética a partir do cristianismo, né, que nos traz a ideia do dever. Na nossa última aula, nós trabalhamos toda a concepção de ética da filosofia clássica, né? Nós vimos lá ética nos sofistas, ética em Sócrates, ética em Platão e ética em Aristóteles. Agora a gente vai ver a ética no cristianismo, que é a ideia do dever, tá certo? Se você tem alguma dúvida ou alguma contribuição que você gostaria de fazer das aulas anteriores, ou da nossa aula anterior especificamente, envie aí no nosso chat. O chat está aberto, o nosso tutor está mediando a nossa aula, e nós vamos desenvolver aqui uma abordagem sempre participativa, tá bom? Então, vou tentar responder tudo que vocês enviarem e também desenvolver a abordagem. Se bem que muito do que a gente vai ver tem relação com as abordagens anteriores, tá certo? Então, espero que você tenha lido o seu material, tenha feito lá a pré-aula, né, e tenha aí vontade também para interagir conosco, tá certo? Então, na nossa sessão 2.2, né, nós vamos trabalhar a ideia do dever, que é advinda do cristianismo. Então, nós vamos ver o encontro do cristianismo com a filosofia. Da mesma forma que a gente estudou na nossa primeira unidade, né, toda a cultura grega que se junta com a cultura romana, que aí é a igreja que está à frente ali com toda aquela organização da sociedade, agora a gente vai ver esse mesmo encontro, mas tratando da ética, né, tratando do desenvolvimento da moral, que são as ações que devem ser pensadas a partir da reflexão ética, como a gente viu lá na abordagem da filosofia, tá certo? Então, encontro da filosofia com o cristianismo, as visões éticas da filosofia, que é uma abordagem para rever o que a gente estudou, né? E fazendo essa relação agora com a ideia de dever, e depois essa ética a partir do cristianismo, né? A ideia do dever, e isso vai ser desenvolvido com o Agostinho, né? E nós temos uma crítica também a essa ideia do dever que é desenvolvida aí por dois filósofos, que é o Descartes e o Spinoza. Tá certo? Então, esse é o conteúdo proposto para a nossa aula de hoje. Lembrando, nossa unidade 2, seção 2.2, tá certo?
vamos dar uma passagem rápida pelas visões éticas da filosofia, que é um pouco o que a gente abordou, né, anteriormente, tá certo? Então, a ética para os gregos, ela é o quê? Vem de ethos. Ethos é um modo de ser, é aquilo que vai moldando o caráter. E, no grego, nós temos a grafia de ethos de duas maneiras. Então, a primeira grafia remete o quê? Um ethos que vai ser o quê? O estudo dos valores, né, da sociedade, ou seja, os hábitos, os costumes. E a segunda grafia dessa palavra ethos, ela se refere ao modo como o sujeito, ele olha para esses valores. Então, a gente tem na ética essas duas acepções do termo, né? Primeiro, os próprios costumes, os próprios hábitos, e depois o modo como o sujeito, né, o homem, olha para esses hábitos e costumes e pensa sobre eles, tá certo? Por quê? Aceita-se as regras ou porque não cumpre as regras. Então, o sujeito, nessa segunda grafia do ethos, é a reflexão, né, sobre os hábitos. Então, por que que eu aceito ou não alguma coisa? Por que que eu estabeleço, então, uma ação correta ou uma ação incorreta, tá? E aí, quando vai se fazer a tradução do ethos, né, dessa palavra que é a ética, do grego para o latim, porque no latim não tinha a palavra ética, né? Foi se traduzido, né, a ética com a primeira acepção do termo, que é o hábito. Então, às vezes a gente vai encontrar essa confusão ao falar de ética e de moral por causa dessa tradução. Na tradução para o latim, utilizou apenas uma das grafias do ethos. Então, a gente tem uma certa similaridade, né, para falar de ética quando a gente se refere à moral, por causa dessa tradução. Então, na tradução, né, de ética para o latim, utilizou-se o mor, né, ou mores, que é o plural, né, e aí a gente tem apenas o costume e o hábito. E cadê a reflexão sobre os hábitos? Então, ficou estabelecido que ética, nessa tradução, depois da qual nós somos herdeiros, ética é a reflexão, né, dos hábitos, e a moral são os próprios hábitos, né, é o costume e as regras e os princípios da sociedade, tá certo? Então, lá do grego. E a visão ética, então, que nós temos a partir da filosofia? Nós temos a ética como sendo sempre virtude. Então, no mundo grego, nós vimos que a ética é essa virtude, mas no primeiro momento, lá na filosofia, enquanto nascimento, né, era uma ética não reflexiva. As virtudes eram sempre o quê? Uma forma, né, de transmitir o caráter, né, do herói, né, num primeiro momento. Depois nós temos a virtude, ela sempre sendo desenvolvida na filosofia como um princípio formativo, ou seja, paideia. Paideia é um ensino, ó, é um grupo de conhecimentos, né? E aí nós vamos ter, então, essa virtude, o conceito de areté do grego, né, virtude, vai se referir sempre a um ideal de excelência humana. Então, o homem virtuoso é aquele que tem um ideal de excelência e que vive em relação a essas virtudes. Na filosofia platônica, nós vamos ter o quê? Que essa virtude vai se tornar um ideal moral, ou seja, um resultado da própria essência do homem de procurar o bem, ou seja, uma boa natureza e uma boa educação. Então, veja que nós estamos, né, vendo a proposição ética a partir da filosofia. E aí, com Platão, a gente tem, então, essa essência do homem, que é sempre procurar o bem, uma boa natureza, uma boa educação. Ética para os gregos, então, se define o quê? Há um comportamento bom que regula o comportamento social da polis, de maneira o quê? A construir limite social dos sujeitos. Então, é pautado o quê? Na virtude. É uma lei o quê? Consuetudinária, ou seja, é algo que faz parte da própria estrutura, né? E esse comportamento dos cidadãos aí do século IV a.C. vai determinar uma convivência de costumes e tradições sociais definidas
em um contexto em que há uma fusão entre o quê? As instituições sociais e essa virtude do homem grego. Essa é a citação de Silva, 2010. Então, até aqui, a gente tem, de um modo geral, o que é a ética para os gregos. Né? É esse desenvolvimento da virtude em que vai regulando o comportamento social. Né? E as próprias regras dessas relações sociais e vai se constituindo como uma tradição. Tá certo? Tudo bem? Então, de uma forma geral, uma recapitulação da ética, né, no contexto da filosofia grega, e aí nós vamos ter a ética, né, sendo desenvolvida agora com a ideia de dever, que é a ética cristã. Tá certo? Então, eu sei que eu fui rápido aí para falar, né, da ética na concepção grega, no entanto, nós temos aí um conteúdo da filosofia agora com a relação ao cristianismo, que nos dá aí a ideia do dever. Tudo certo até aqui? Chat, questões, complementação ao que a gente está desenvolvendo aqui. Vocês fizeram as leituras propostas lá do material, tudo aquilo que está indicado lá no seu ambiente virtual. Mandem um feedback também se conseguiram baixar aí o slide. Todo o material está disponível no AVA, mas aí eu resolvi colocar aí para vocês, porque sempre eu tenho a pergunta, cadê o slide? Não, onde que a gente acha? Enfim, tá certo? Então, manda aí um feedback para a gente, se está sendo válido, se vocês estão conseguindo baixar, tá certo? Vamos lá. A ideia do dever. Então, nós vamos ver uma relação da filosofia com o cristianismo que vai desenvolver, então, o que a gente vai conhecer como ética cristã, tá certo? A ética cristã, então, é uma visão teocêntrica, né? Por quê? Porque ela vai se dar a partir de Deus. Então, teo é Deus, centro, né? É o Deus no centro aí da relação com o homem. Então, nós estamos agora, nessa unidade 2, voltando na filosofia que a gente já conheceu na unidade 1, e agora vendo a proposição ética que é apresentada na filosofia clássica e agora na filosofia medieval, em que é o período da Idade Média, você se recorda? Então, a gente tem o encontro da cultura grega com a cultura romana, e aqui também a gente vai ver uma relação, né, que se formula a ideia de ética cristã. O cristianismo, então, o que ele fez? Né? Nós tínhamos sempre, a partir da visão ética grega, essa relação do homem virtuoso que, né, escolhe, né, entre o que? Deixar de lado as suas paixões e desenvolver o que a gente viu no Sócrates, no Platão e no Aristóteles, que é o racionalismo ético. O racionalismo ético é essa proposição de que, né, o homem pode, né, olhar para si, pode se autogovernar e desenvolver pelas as suas capacidades racionais, né, a busca do bem pelo bem, né? Essa é a ética grega, como a gente viu. Agora, o cristianismo, ele vai fazer uma inclusão em tudo isso a partir da relação com Deus. Então, se o homem é ético, se o homem estabelece relações, e aí essas relações são regidas por regras, né? É porque há uma relação com Deus que o torna moral. Então, o ser moral é você estabelecer regras, né? E no desenvolvimento da sua racionalidade, pensando essas regras, né, você vai ter um dever para cumprir essas regras. E esse dever vem por quê? Vem de onde? Esse dever vem da sua relação com Deus, porque se Deus criou o homem e ele deu ali, né, as capacidades, esse racionalismo só é possível porque Deus ilumina a racionalidade humana. E aí, o homem, por essa relação com Deus, ele também tem o dever, né, de ter uma relação com essa sociedade, com o seu semelhante, e aí
ter atos de caridade para com o seu semelhante. Tá? Então, pela fé, mantém-se uma relação com Deus e estabelece, então, essa ética normativa. Por quê? Porque Deus, né, estabeleceu uma lei divina, essa lei divina apresenta os mandamentos, apresenta, né, que Deus criou o homem e o homem deve, por obrigação, né, manter essa relação e também estabelecer uma relação com o seu semelhante. Por quê? Porque na ideia da ética cristã, o homem ele vai ter a felicidade em Deus. E para chegar nessa felicidade com Deus, ele tem que manter uma relação de harmonia, ou seja, seguindo os mandamentos, né, seguindo ali toda essa constituição da lei divina, para poder, né, se tornar moral. E aí a gente tem, nesse processo também, instaurado a subjetividade. Então, a pessoa agora, ela se relaciona com Deus, né? E essa ética do dever, o quê? É um princípio cristão que deve ser seguido no sentido de cumprir esses preceitos de Deus. Então, o cristianismo, ele vai instaurar essa ideia do dever, porque já que Deus criou o homem, Deus propôs o quê? A bondade em si, pelos mandamentos, né, por tudo que Deus proporciona para essa humanidade, né, para o homem, e o homem também deve, por obrigação, né, manter uma relação com Deus. Aí a gente tem a virtude da fé, e também o homem deve manter uma relação com o seu semelhante, que aí é a virtude da caridade, né, e isso vai ser o quê? A aceitação dessas normas e a regulação dessa sociedade. Então, o homem só é moral porque ele tem uma relação com Deus. E ele é obrigado, né, a desenvolver isso porque ele deve manter uma relação com Deus. E aí é aquela dicotomia, né, aquela dualidade corpo e alma que a gente vai sempre encontrar. Por quê? Porque a alma deve ser conduzida para Deus, né? Então, as virtudes, as normas, essa subjetividade, essa obediência vão ser o que vai caracterizar essa ideia do dever, tá certo? Tudo bem até aqui? Deixa eu ver o nosso chat aí, o que vocês estão nos apresentando. Então, pessoal, ó, sobre as aulas, tá? Eu coloquei aí no chat um link, e esse link dá acesso ao slide, tá? Então, quem teve dificuldade, não achou no AVA, tá aí, tá no início do nosso chat o link publicado, tá bom? Eu não entendi aqui que alguém colocou 18 minutos de atraso, nós iniciamos nossa aula no horário certo, tá bom? Mas quem perdeu aí o início da aula, se é isso que a pessoa está condizendo aqui, né? Nós temos o vídeo gravado lá no ambiente virtual, você pode assistir depois, tá certo? Então, vamos tentar aqui responder uma questão que talvez tenha sido comum para mais de umas pessoas. Então, essa distinção entre ética e moral sempre gera confusão, sempre fico em dúvida. Quando a gente fala de moral, nós estamos falando, né, dos hábitos, dos costumes de uma sociedade, né? Esses hábitos e costumes, eles são fundamentados por regras e por princípios. Tá? Então, toda cultura tem as suas regras, tem os seus princípios. Então, para regular as relações desse grupo social. A moral, ela é sempre contextualizada. Então, os hábitos e costumes da nossa cultura brasileira são diferentes de outros países que têm hábitos diferentes, por exemplo, lá no Oriente Médio. Há países árabes, por exemplo, pode casar, o homem casa com mais de uma mulher. No Brasil, não. Então, veja, esse hábito, esse costume que eu estou citando, ele muda, né, de uma cultura para outra. Esse é o âmbito da moral, são as relações que o homem estabelece que são pautadas sobre princípios, sobre regras. A própria cultura vai definindo os hábitos, né, e vai, né, também apresentando os princípios e as regras. Mas o porquê dessas regras, o porquê desses princípios, aí é o campo da ética. A ética está como uma disciplina que vai
pensar, né, esses princípios e esses hábitos que fazem parte da cultura. Então, a moral é sempre o costume, é sempre o hábito, e a ética é a reflexão sobre isso. Então, a moral, ela muda, porque de uma cultura para outra os hábitos mudam. Mas a ética, ela não muda, a ética é universal. Então, a busca por refletir os hábitos e costumes deve se pautar pelo bem, né, do grupo social. Então, quando a gente pensa no bem de um grupo social, né, eu tenho que refletir sobre isso, pautado nessa racionalidade que me leva a encontrar o quê? Os princípios que me fazem, enquanto sujeito, a aderir ou não a uma regra social. Então, as regras sociais aqui da nossa cultura e as regras sociais de uma outra cultura também vão ser pensadas pelo campo da ética para entender o porquê de aceitar as regras ou não. E aí, esse desenvolvimento se dá pelo sujeito que é o agente moral, ou seja, você que pensa sobre como agir ou não. Então, essa reflexão é a ética. E os próprios hábitos, os próprios costumes, os princípios que estão estabelecidos na cultura é a moral, tá certo? Consegui aí, né, clarear um pouquinho para você sobre a dúvida aí entre ética e moral, mas a gente foi vendo esse estabelecimento, né, dos conceitos no decorrer dos estudos, e a gente vai ver isso, né, nessa aula de hoje. Ou seja, já estamos vendo que muito do que se dá nessa constituição da moral ocidental tem também o que a gente está vendo aí, que é a ideia do dever, né? Nós temos sempre, a ideia desenvolvida pelo senso comum, não faz isso que é pecado. Por quê? Porque essa consciência moral, né, sobre a ação, pecado ou não, ela advém de uma relação com o cristianismo, né? Tudo certo? Então tá, acho que, né, apresentei aí um pouco essa relação de ética e moral, né? E voltando aqui, nós estamos falando da ética cristã, que vai ser sempre uma relação do sujeito moral. O sujeito moral é aquele que pensa sobre as suas ações, tá? Então, entenda dessa forma. E nós vamos ver que, nesse contexto aqui da ética cristã, nós estamos vendo que o cristianismo instaura essa ideia de dever. E como eu falei, né, a partir do cristianismo, se apresenta, né, a fé, a caridade, que é essa relação que o homem estabelece com Deus. Então, a ética cristã é o quê? É um grupo de princípios morais fundamentados aí na palavra de Deus, fundamentados nas escrituras sagradas do cristianismo. E esse princípio, então, vai instruir o homem, né, como ele deve o quê? Seguir a sua vida, mas sempre tentando agradar, tentando estabelecer uma relação com esse Deus, né? E essa ética é regulamentada, então, por o quê? O princípio de que Deus criou o mundo, lembra? Deus criou o homem e o homem tem, então, esse dever de manter essa relação para com Deus. Então, a ética cristã, ela regulamenta o relacionamento do homem e com o seu próximo, né? Consigo e com o seu próximo. Por quê? Porque isso é devido a Deus, né? É um dever do homem retribuir a Deus por meio dessa ação, né? De se relacionar, né, com essa sociedade. Por quê? Porque Deus dá esse princípio pela fé, tá certo? Nós vamos encontrar, então, né, no desenvolvimento aqui da ideia da ética do dever, né, o Santo Agostinho, né, ou Agostinho, que vai desenvolver, né, essa relação da filosofia, agora pensando a ética, né, dentro desses princípios que são estabelecidos pelo cristianismo, ou seja, dentro das virtudes que o cristianismo apresenta. Qual é a virtude? A fé, a caridade. Antes, na filosofia, nós tínhamos o quê?
né? O homem virtuoso que, pelo exercício, né, do racionalismo ético, ou seja, do pensar as relações, ele se autodominava, ele se autoconhecia, né? Ele buscava a virtude, porque a virtude, ela é o que? A busca, né, do bem comum para a humanidade. Então, esses eram os fundamentos da ética grega, como a gente viu. Agora, os fundamentos dessa ética cristã, né, tem como base o quê? Deus, que é a fonte de tudo. Né? Aqui, a essência do ser humano, né, é o quê? Tem a sua origem em Deus. E a fonte dos erros pode afastar o homem dessa verdade. Né? Então, o conhecimento vai ser o quê? Vai ser uma capacidade de concluir verdades imutáveis por meio dos processos mentais. Isso aqui quem está dizendo é o Agostinho de Hipona. Né? Então, o homem, ele está o quê? Sujeito ao erro, mas há uma verdade imutável que vem de Deus. E por quê? Porque Deus é a perfeição. Então, se o homem tem um pensamento autônomo, né, ele vai ter acesso a essa verdade eterna, que é uma iluminação divina. A gente já viu isso daqui na unidade 1, quando a gente viu o encontro, né, da filosofia com o cristianismo. E aí, né, como que se dá o nosso conhecimento? Como que se dá essa capacidade racional do homem? O Agostinho vai dizer que é por iluminação divina. Né? Então, nós, agora pensando a ética, por que o homem se torna moral? Ou seja, por que ele estabelece relações boas na sociedade? Porque Deus colocou nele, né, colocou no ser humano, essa capacidade racional, e o homem desenvolve essa ação moral, ou seja, essas relações na sociedade, voltado sempre com um relacionamento com Deus, que é pela fé, né, e também pela caridade, que é ser bom para com o seu semelhante. Ou seja, não é que é ser bom fazer bondades, dar as coisas, não. Esse ser bom aqui, essa bondade, é o quê? É também desejar que o semelhante, né, que aquele que está próximo, consiga a vida eterna, porque é um princípio da lei divina de que eu salve a minha alma e que o meu semelhante também salve a alma. Então, a caridade é isso, né, dentro desse contexto aqui que apresenta essa moralidade do ser humano, ou seja, essa relação, né, de buscar o bem na sociedade, tá certo? Então, cada ser humano é uma pessoa responsável individualmente por seus pensamentos e atitudes. Aqui é instaurado também a subjetividade. Por quê? Como que eu me relaciono com Deus? Como você se relaciona com Deus pensando dessa forma? É de uma forma individual. Eu não sei o tamanho da sua fé, você não sabe o tamanho da minha fé. Então, por essa relação com Deus, que se dá na individualidade, eu também vou desenvolver outra virtude, que é a caridade, que vai me proporcionar ser moral com o semelhante, desenvolver, né, nas minhas relações, os propósitos de bondade, os propósitos corretos, digamos assim. Tá certo? É aqui. Olhando aqui no nosso chat, se você tem aí alguma dúvida, alguma coisa que queira aí uma outra abordagem, tá certo? Então, vamos lá. Nós estamos desenvolvendo, então, essa ideia do dever, né? Que é estabelecida agora através do quê? Através da relação do homem com Deus, que, por meio da fé, por meio da caridade, vai se tornar moral, né? Vai estabelecer relações nessa sociedade a partir de regras e princípios que sejam corretos, que sejam bons para o sujeito e bons para essa sociedade. Diferente do princípio ético na filosofia grega, que era o quê? O homem também se torna moral, estabelece relações corretas pela sua capacidade racional, né? Pela o seu autocontrole em
né, deixar as paixões, deixar aquilo que leva a caminhos errados e pensar, né, o que é o bem maior dessa sociedade. A diferença agora na ética cristã é que essa capacidade racional vai se dar o quê? Pela relação com Deus. E é Deus que apresenta os princípios e o homem é obrigado a responder a isso. Por quê? Porque Deus é o Criador, porque Deus é a fonte de tudo isso. Então, nós temos uma transposição aí, né, em relação à ética grega, tá certo? Tudo bem, pessoal? Então, nós estamos aqui, né, desenvolvendo a ideia que é a base da moral ocidental. Então, a gente não está pensando em religião ainda como denominações, né? Tem uma participação aqui que fala que a visão protestante difere em partes, né? Nós temos esse desenvolvimento, né, de uma relação com Deus que nos torna morais. Então, isso é comum para qualquer uma religião. Por quê? Porque é por meio dessa relação para com Deus que o homem estabelece também uma relação na sociedade. Então, a ideia é comum, tá? Depois, né, se a gente for estudar a história da igreja, aí a gente tem doutrinas a partir do princípio, né, cristão. E aí, isso aí vai diferir. Mas quando a gente fala do princípio ético, essa ética cristã aqui é o que está na nossa sociedade até hoje. Então, nós temos aqueles que vivenciam a religião, né, que é o crente propriamente dito, crente aqui no sentido de que professa uma fé, tá? Não é de uma denominação, né, que eu estou me referindo. Então, aquele que professa uma fé, ele tem essa visão ética incutida, né? Porque o que o torna moral a desenvolver os valores na sociedade, seguir os princípios, seguir as regras, é essa disposição que ele tem de relação para com Deus, né? Tanto a Igreja Católica como a Igreja Protestante, nas suas diversas denominações, tem esse princípio ético que torna o seu seguidor ali moral, né? Isso é comum. Então, a doutrina que se desenvolve religiosa é diferente. Aí a gente vai ter, sim, outras questões, mas esse princípio ético que me torna moral, ele é igual dentro desse contexto religioso e está, né, enraizado na nossa moral ocidental, né? Mesmo que eu não professe uma fé, eu vou estar, né, desenvolvendo relações que sempre tem, né, esse princípio aí de uma relação com Deus que me orienta, né? Por quê? Porque a nossa cultura, ela é eminentemente formada por valores cristãos, tá certo? Então, pessoal, aí nós temos esse estabelecimento da ideia de dever, né? Que é uma proposição do cristianismo. E aí a gente vai ter, no início da filosofia moderna, uma crítica a essa ideia do dever, né? E aí a gente vai ver dois autores que vão, então, contrapor a essa ideia do dever, que a gente acabou de conhecer. Então, a crítica moderna, a ideia de dever, nós temos lá ela contextualizada nesse início da modernidade, lá século XVII, né? Que também é o início aí do iluminismo, de todas aqueles eventos, né? E revoluções que vão se dar na modernidade. Então, a crítica moderna vai dizer o quê? Que o dever, ele é uma imposição externa, né? Então, essa ideia do dever como imposição externa não torna o homem ético, né? Então, se eu, né, estabeleço as relações, e aí, esse campo da moral, que são as relações, se eu desenvolvo por uma imposição, eu não estou sendo ético, né? Porque eu não reflito, não tenho liberdade para refletir. Porque a gente viu na filosofia que uma das disposições para que o homem seja ético é a liberdade em refletir e de tomar, né, nas suas mãos, digamos assim, né, a sua escolha entre seguir uma norma ou
contrapor essa norma. Então, se não há uma liberdade, o homem não está sendo ético. Essa é a crítica da modernidade. Então, a gente vai ver aí que a crítica moderna, né, é a crítica a essa ideia do dever que se baseou na fé, né, da relação com Deus que eu falei. Então, a igreja, ela pretendia, aí, baseada na fé, explicar o mundo e fazer o mundo melhor, né? Isso que os modernos estão falando, mas isso não aconteceu, né? Então, os modernos, eles vão dizer o quê? Né? Que somente é possível explicar, né, tornar esse mundo melhor por meio da razão, e não por meio dessa imposição da fé. Né? Então, baseados na razão, explicar o mundo e fazer o mundo melhor é a única forma, né, correta. Então, depois, a gente vai ver na história que os contemporâneos vão dizer que nem os modernos conseguiram mudar o mundo para melhor. Então, também essa proposição dos modernos não aconteceu, aí segundo os contemporâneos. Então, se você se recorda aí das divisões da história, nós temos história antiga, né? Nós temos a história medieval, a história moderna e a história contemporânea, tá? Da qual nós seríamos aí, né, os correspondentes atuais, tá certo? E nós vamos ter aí o Descartes, que vai, né, falar aí do valor da intenção nesse desenvolvimento aí da nossa moral. Okay? Então, ele propôs o que ele chamou de moral provisória, né? Então, obedecer às leis, os costumes, a religião, deve ser o quê? Realizado sem esses excessos. Então, ser firme nas decisões, né? Vencer a si mesmo e não ao destino, aí buscando mudar os próprios desejos e não a ordem do mundo. A isso ele chama de moral provisória, ou seja, aquela imposição, né, que a igreja apresenta como princípio de fé, né, eu devo ser moral, eu devo ter atitudes boas, porque eu tenho uma relação com Deus. Isso é o que a ideia do dever apresenta, né? Nesse questionamento aí da modernidade, aí a gente está vendo agora o Descartes, ele apresenta uma moral provisória, porque o homem deve estabelecer, né, essa a atitude de bondade, digamos assim, né, deve ser moral, porque ele deve, né, encontrar um meio termo para obedecer essas leis que estão estabelecidas na sociedade, mas ser firme nessas decisões e ir também vencendo a si mesmo, né? E aí, dentro desses 4 pontos que o Descartes apresenta, cultivar a razão para alcançar o conhecimento verdadeiro, né? Então, veja, nós voltamos aqui na ideia de que o homem, pela sua capacidade racional, ele vai encontrando, né, a melhor forma o que de cultivar essa razão e a relacionar-se de uma forma correta. E aí ele está sendo moral nessa sociedade. Essa é, né, o que o Descartes chama o valor da intenção. O homem tem que ter essa intenção associada com a sua razão, tá certo? Quem propõe isso é o Descartes. Nós vamos ter depois, né, um segundo autor, que é o Spinoza, que ele vai fazer uma separação entre ética e moral. Né? Ele separou ética e moral e juntou, né, a moral com a religião. Por isso que a gente tem na nossa cultura enraizado, né, o conceito de imoralidade, sempre aos hábitos que não condizem, né, com a moral da igreja. Por quê? Porque vem dessa relação aqui que o Spinoza, né, separa a ética e moral. Né? Então, a ética vai ser o quê? A reflexão, e a moral, né, quando a gente olha para os hábitos, a gente vê essa relação aí de imposição e de deveres a serem cumpridos. Por quê? Porque ela está relacionada com a religião. Então, para o Spinoza, só é ético quem age livremente. Né? Aí a gente vai ver a questão da liberdade e do determinismo. Se a gente for pensar, né, nas nossas ações, elas não são más nem boas, elas são naturais. Né? E aí a gente não fala em vício ou virtude, mas em força e fraqueza.
segundo o que o Spinoza nos apresenta. Ele vai dizer que nós nascemos com paixões, né, desejos, né, alegria, tristeza, e dessa alegria se origina o amor e a devoção, da tristeza o ódio, a inveja, e do desejo vem tanto a gratidão quanto a cólera. Então, veja, dentro dessas nossas ações, né, nós temos o quê? Essa liberdade, e não é determinado, não é advindo de outrem, é de nós mesmos que vai se dando esses impulsos. E aí ele apresenta dessa forma. Então, há essa separação entre ética e moral, né? E o homem, ele não é determinado já, né, por o destino, digamos assim, mas é o próprio desenvolvimento aí, né, das suas relações que vai apresentando, então, né, essa divisão, como a gente está vendo aí, né? Alegria, tristeza é sempre o contrário. Da alegria vai ter momentos tristes, né? Da tristeza, ou vai ter o ódio, ou vai ter inveja. Do desejo, vai ter tanto a gratidão como a cólera, como ele está falando. Então, não há algo determinado. O homem é livre e desenvolve aí essas ações, né? Mas é sempre baseado nessa força dos contrários. E a gente vai encontrar isso na própria natureza. Então, há sempre o contrário. Frio, né? Calor, né? Forte, fraco. Então, essa a própria ordem natural está presente no homem e também está presente aí no nosso cotidiano, ou seja, na própria apresentação do mundo a nós, tá certo? Então, o que é ser ético, segundo aí o Spinoza? É agir com liberdade, né? Atitude, ação consciente. Então, se alguém determina nossas ações, né, nós não somos livres. Né? Então, por isso que a gente viu a distinção lá, liberdade e determinismo. Se o homem recebe uma determinação, seja do Estado, seja da igreja, da sociedade, da família, ele não está sendo ético, ele está sendo moral. Né? Por quê? Moral é aquilo que você perguntou agora há pouco, eu não estou lembrando o nome, qual a distinção entre moral e ética? Moral é sempre o quê? Cumprimento, né, daquilo que é determinado. Agora, o porquê que você cumpre ou você descumpre uma ordem, aí é o campo da ética, é a reflexão, tá certo? Então, se eu cumpro as regras, eu estou sendo moral, porque eu estou cumprindo as determinações que regulam a sociedade. Agora, o ser ético é o refletir o porquê nós seguimos os costumes. Por que você segue uma regra? Por que você anda, né, no trânsito com o seu carro dentro dos limites de velocidade? Por que você não rouba, né, diante das dificuldades, já que tem dinheiro lá no Estado, né, na instituição bancária, e esse dinheiro está lá parado? Por que a gente não faz isso? Então, né, o pensar sobre essas ações, aí é o campo da ética. Então, a ética, ela exige o quê? Uma adesão ao bem por si. Então, é essa reflexão dos hábitos, dos costumes, né, da moral, que vai nos levar o quê? A entender o bem em si, né? A entender o bem para tanto o sujeito como para a coletividade, tá certo? Tudo bem até aqui, pessoal? Então, a gente viu a crítica moderna para a ideia do dever, que é aquela ideia de que o homem é moral porque ele deve isso a Deus, tá certo? Aí nós temos o início da modernidade que vai criticar isso, e a gente viu aí tanto a ideia do Descartes como do Spinoza, que vai nos apresentar o quê? É que o homem ético é esse homem que age por liberdade, tá certo? Então, pessoal, tudo bem? Nós estamos vendo aqui uma apresentação sobre os princípios que formam a moral ocidental, tá? Aqui é no campo da teoria. Então, nós não estamos nos referindo à religião, né, como às vezes pode parecer, tá certo? Então, nós estamos pensando a ética cristã. Então, se você, né, tem aí uma crença, segue, né, você não vai fazer aceitar isso como uma crítica à sua religião, tá certo?
Aqui é o que, né, a teoria nos apresenta sobre o âmbito da moral e da ética, tá certo? Nós temos, né, então, sempre, a partir lá da ideia do dever, da ética cristã, né, de que o homem é moral, ou seja, de que o homem faz as coisas boas porque ele tem uma relação com Deus. E isso está presente em qualquer religião cristã, tá? Em qualquer denominação cristã. E isso que eu apresentei aqui, né? Na nossa participação aqui, está dizendo que o homem precisa ser subserviente, desculpe, para seguir a Deus. É a ideia do dever, tá? Então, traçado aqui a sua participação, né, em relação ao nosso desenvolvimento aqui, é a ideia do dever. Isso é apresentado, né, pelos estudos, pela literatura. Não sou eu que estou dizendo. Então, a ideia do dever é essa relação do homem com Deus. E aí, o homem, né, nessa obediência, ou seja, na sua relação, eu não diria na obediência em si, mas na relação de fé. É essa a reflexão aqui. O homem estabelece uma relação de fé porque Deus o criou, porque Deus o colocou, né, em comum com outros seres, e aí a virtude da caridade torna ele moral, ou seja, torna os seus hábitos morais. Tá certo? Não é crítica à religião, é apenas uma reflexão a partir da ética cristã. Tudo bem? Então, pessoal, essa é a abordagem. A gente viu aí, né, essa crítica a essa ideia do dever. Isso é a filosofia, né, é o processo histórico que nos apresenta essa crítica também, tá? Não é uma crítica pessoal, é o próprio desenvolvimento dos estudos. E aí, uma questão para a gente refletir aqui: por que que os modernos, baseados na razão, não conseguiram desenvolver o projeto de tornar o mundo melhor? Então, lá na ética cristã, o mundo vai ser melhor como? Quando eu, sujeito, tiver uma relação com Deus e me basear nessa relação, né, pelas virtudes, para ser moral, ou seja, para estabelecer relações boas. E aí, os modernos criticaram isso e disseram que é na razão, pela razão, que o homem vai tornar o mundo melhor. Mas a gente vai ver que os contemporâneos vão criticar os modernos e vão dizer que os modernos também não conseguem, apenas baseados na razão, tornar o mundo melhor. E aí o questionamento: por que que os modernos não conseguem, então, baseados na razão, tornar esse mundo melhor? E aí eu pergunto para você, que nos acompanha aí, participando da nossa aula, por que disso? Nosso tempo está quase acabando, então vamos desenvolver aqui uma reflexão para tentar, né, responder a esse questionamento. Por que que eles não tornaram melhor? Porque a razão, ela tanto é fonte, né, de crescimento para a humanidade, como ela também é fonte de destruição para a humanidade. Mesmo o homem que foi capaz, né, de criar a máquina a vapor, de criar as indústrias, de criar toda aquela transformação que a gente olha para a história e vê, né, o homem também foi capaz de criar a bomba atômica, né, de criar as armas. E aí, a humanidade, que deveria ter tudo para estar cada vez mais desenvolvida no âmbito moral, né, no âmbito dos valores, ela não está ainda nesse ponto, porque a razão também, ela foi capaz de criar destruição para a nossa humanidade. E aí você olha para os fatos da história, Primeira e Segunda Guerra Mundial, Holocausto e diversas outras questões que vão destruindo a humanidade, né? Por causa desse valor de que nós temos, né, associado aí ao capitalismo, a outras ideias que vão tornando essa razão do homem sempre cada vez mais influenciada pelo desejo individual, pela ganância, tá certo? Então, aqui é uma das respostas possíveis dentro da reflexão, tá certo? Eu não tenho tempo aqui para continuar, né, na nossa reflexão, nossa aula já está finalizando. Eu tinha uma atividade aqui, vou tentar passar rapidinho aí para a gente desenvolver juntos. Dentro do que a gente viu aqui, né, da ideia do dever, da crítica moderna, né, nós somos mais livres quando fazemos o que queremos ou como quando nós fazemos o que deve ser feito. Qual é a sua resposta para essa questão?
Vamos lá? Então, a gente está refletindo, né, o âmbito da moral, que é essa reflexão sobre o quê? Sobre as ações baseadas em regras e em princípios. Então, essa liberdade, ela se dá quando eu faço o que eu quero ou quando eu faço o que deve ser feito? Eu vou dar um exemplo aqui que acho que eu já dei na aula. Por exemplo, né, o pai manda o filho comprar pão na padaria e o filho volta para casa com mais dinheiro do que quando ele foi comprar o pão, né? Qual é a ação que deve ser realizada ali? Né? Devolver o dinheiro lá para o caixa, né, o que foi a mais, voltar lá com o filho, né, e fazer com que o filho entenda que, né, o que deve ser feito, né, é o quê? Devolver o dinheiro ou ficar com o dinheiro? Esse é um exemplo claro para saber, né, para responder essa questão. Nós somos livres quando fazemos o que queremos ou quando o que deve ser feito. Então, a ética vai ser essa reflexão que vai dizer para mim, não, eu devo devolver o dinheiro porque isso é o que deve ser feito. O dinheiro não me pertence. Então, eu estou sendo ético, eu estou sendo livre quando eu olho para a realidade das coisas e eu encontro o meio termo, aquilo que realmente vai conduzir, vai conduzir a essa reflexão que me mostra que eu sou livre, né, diante dessa realidade. Então, eu volto lá, né, eu sendo esse pai, eu volto lá, né, e vou devolver esse dinheiro. Levo meu filho e mostro, né, que essa ação é a correta. Por quê? Porque, como a gente viu, a ética, ela sempre prima pelo bem do coletivo. Então, se eu estou me pautando, né, num dinheiro que não é meu, porque eu peguei a mais lá, no caso aí do exemplo, eu não estou sendo livre, né? Então, o que deve ser feito é o porquê que deve ser feito. O bem é esse, é buscar o bem da coletividade. Então, devolver é o correto, é o que deve ser feito, né? E é isso, quem me diz, não é a regra em si da sociedade, mas é a minha ação racional de olhar para a realidade e encontrar essa justa medida. Tá certo? Então, pessoal, então nós aqui, né, somos animais racionais, seria a proposição aqui da nossa reflexão, né? Mas além da razão, nós temos desejos. E a vontade, né, é aquilo que a razão decide fazer com os desejos, entendeu? O exemplo lá da padaria, né, de devolver o dinheiro, né? O que é a vontade vai fazer, né? Ela vai ser pautada pela razão, que vai decidir esse desejo de ficar ou não com o dinheiro, né? Então, é pela razão que a gente vai ter essa, né, esse racionalismo ético, né? Então, resolvendo a situação problema, nós podemos ser escravos do desejo, né? Mas livre é quem dita para si mesmo as regras de suas ações. Então, lá no exemplo que eu dei, né, eu posso pegar o dinheiro, ficar ali, falar com meu filho e ficar com o dinheiro, mas, ou seja, eu vou estar sendo escravo dessa ação ali, né? Mas o livre é quem vai ditar para si mesmo as regras das condutas. Então, o correto a ser feito é, então, né, por esse uso racional, chegar, então, ao cumprimento da regra que o que não é meu, não é meu. Então, não devo ficar com aquilo que não me pertence. Tá certo? Não temos mais tempo, né? Já estourou aqui o nosso tempo. No que a gente viu, compreender, né, o homem aí a partir dos valores morais, princípios éticos que regulam a vida da sociedade, foi essa a nossa ideia aqui, né? O pressuposto que valores e princípios fazem parte da construção da nossa história cultural. Então, a gente tem diferentes abordagens sobre a ética e sobre a moral que advém o quê? Dos filósofos, que advém do cristianismo, e aí a gente tem esse encontro da ideia de virtude desenvolvida pela ética na filosofia grega e depois a ética do dever, que é a ideia desenvolvida pelo cristianismo, tá certo? Então, a ideia aqui foi refletir esses princípios que fazem parte, então, da nossa moral ocidental, tá certo? A referência aí que nós temos, indicação, né, a qual a gente montou o material, montou a aula, e eu espero que você desenvolva aí a
continuidade dos seus estudos. Tá certo? Obrigado pela participação, obrigado pela reflexão aí quem enviou para a gente, e espero que você desenvolva a continuidade dos estudos para que a gente tenha aí uma apreensão melhor dos conteúdos da filosofia. Tá certo? Então, obrigado e até a nossa próxima aula.